Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, dia 3 de abril de 2026, a, a Sexta-feira Santa, né? Hoje é chamada Sexta-feira Santa. É um dia especial, um dia como todos os dias são, né? Mas hoje a gente lembra de um sacrifício maravilhoso do maior amor do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E é uma data que quem não nasceu numa igreja cristã evangélica, né, não passou por isso. Como a minha família era católica, quando criança eu era católico, era um dia que a gente ficava em silêncio. Você lembra disso, Irlei? Né? Era um dia de silêncio. Eu lembro que lá na minha igreja, na igreja católica lá em Monte Azul, eles cobriam os santos, né, com um pano roxo. E era um dia assim, de contrição, de tristeza, ninguém podia rir. Se a gente risse, falava que a gente ia para o inferno. Falava que a gente ia para o inferno, a gente tinha um medo de rir, um medo de brincar nesse dia. Era um medo, né? Era aquela coisa tensa. Mas hoje, depois, né, que eu me converti, que estou na igreja, que eu entendo realmente o que é esse dia, é um dia realmente para a gente pensar, para a gente meditar na palavra, para a gente agradecer a Deus, agradecer muito a Deus por ter nos salvado. É um dia lindo, é um dia lindo, que é um dia que representa o grande amor de Deus pela humanidade, enviar o seu único filho por amor a nós. Olha que maravilha, não é, gente? Então, nossa primeira oração vai ser essa de agradecimento. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por ter enviado Jesus. Ó, Senhor, tu és maravilhoso, tu és poderoso. O Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Somos pecadores, Pai amado, somos falhos, somos cheios de defeitos, Senhor, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido a cada dia. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, 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 que deu seu único filho, Jesus Cristo, seu único filho, para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor. Não tenho palavras para te agradecer por fazer parte da tua família. Senhor, que o Senhor use cada um de nós, Senhor, para falar do teu amor, para levar a tua mensagem salvadora, que nós vivamos, ó Deus, para o Senhor e pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, nessa caminhada, Pai, porque não é fácil. Nos ajude, Pai amado, e que cada dia mais possamos levar a tua mensagem salvadora a todos aqueles que precisam ouvir de ti. Senhor, abençoe cada irmão que está aqui nessa reunião, abençoe aqueles que ainda virão, aqueles que ouvirão depois, abençoa, Senhor, cada família aqui representada. E agradeço mais uma vez, Senhor, por ter enviado Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. Essa é a minha oração nesta manhã, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu acordei com um versículo, Isaías 55:1. Eu acordei, aí veio aquela música assim, não sei se é o Vencedores que cantava. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. É uma música mais ou menos assim. Aí eu falei, uai, gente, eu vou pesquisar aqui, vou ver como é que é o versículo todo. Aí fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. Olha que maravilha. Deus nos chama, Deus nos chama, mas ele diz que venham, não precisa comprar. Venham, não precisa pagar. Venham, os que não têm dinheiro, comprai e comei. Olha que beleza, comei. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Não precisamos pagar por isso, só precisamos crer. Olha que maravilha.
Então, Sirlei, eu quero que você faça essa oração para que a gente vá realmente, mesmo que não tenhamos dinheiro, que não tenhamos nada a oferecer, mas nós temos nossa vida. Vinde, né? Vamos comprar sem preço, vinho e leite. Olha que maravilha. Então vamos orar com você, Sirlei, em nome de Jesus. Gratidão, Senhor, porque mais uma vez, nessa manhã, após uma noite de chuva, como disse o Sileizinho, não intensa, mas contínua, permanente. Assim, eu creio que são suas misericórdias, que são extensas, contínuas, perenes, eternas. Ô Pai, gratidão, Senhor. Que possamos, papai, assim como meu Evandro acordou hoje, eu tenho certeza que foi o teu Espírito Santo que colocou no coração dele já de manhã esse cântico, essa passagem. E eu peço, papai, que todos nós levantemos dessa forma, ou nos coloquemos, ó Deus, dessa forma durante o dia, em primeiro lugar, buscar o Senhor, em primeiro lugar, antes de pensarmos nos problemas, nas dificuldades, nas aflições que o Senhor Jesus disse que teríamos aqui. Mas ele disse também que venceu o mundo. E podemos também, papai, podemos vencer esse mundo caótico, Deus, caído, se estivermos com o Senhor. Talvez não de uma forma como o mundo quer, como o mundo apregou, como o mundo vê, mas da forma que o Senhor tem nos ensinado na tua palavra, Deus, que é com os olhos fitos e postos no Senhor, sabendo que é uma esperança viva dentro de nós, sabendo que temos um futuro, papai, junto com o Senhor, eterno. Não é amanhã que rápido chega hoje, não é um ano 2026, já estamos em abril, meu Deus. É tão rápido, passa tão fugazmente. Ô Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a buscá-lo para nos alimentarmos, a beberar a tua palavra, a tua presença, que possamos sentir, papai, o teu Espírito Santo, o Deus que vive em nós, o Consolador que Jesus prometeu aos discípulos e para nós hoje é uma verdade eterna, é a verdade presente, é hoje, é amanhã, papai. Temos esse Deus Consolador, instruidor, ensinador, papai, revelador. Ô, pai, quantas vezes nós buscamos respostas ou conhecimento em saberes do mundo e esquecemos que a sabedoria vem do Senhor, vem do ler a tua palavra, vem do entender, vem do meditar, vem do orar. Aí sim, papai, como Daniel recebeu conhecimento e revelação, nós também podemos receber isso, papai, se buscarmos, se pedirmos e se buscarmos desse pão e dessa água ou desse vinho, papai, para nos alimentar. Que nesse dia tragamos mais uma vez e com mais intensidade a nossa memória, é isso que nos dá esperança, que Jesus, o Deus vivo, o Deus homem, morreu por mim, morreu pelos meus irmãos, para que tivéssemos fartura desse alimento, do pão e da água, papai, e do leite, sem preço, porque é impagável, papai, isso que o Senhor nos dá. Isso que seja no decorrer do dia de hoje e que se repita a nossa esperança. Que isso encha o nosso coração, que músicas venham à nossa boca para te louvar. Não entristecemos, mas compreendemos que essa é a nossa esperança. Esse Deus que se faz homem, que sofreu por nós, que foi desfigurado e que os homens não conheciam, não entendiam, é o Deus que reina hoje, é o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome, amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Jesus disse que ele é o pão. Está lá em João 6,35, ele diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
Jesus é o pão. Eu estava pensando aqui, quando a gente ora, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu fiquei pensando, esse pão é Jesus mesmo. Ele nos dá, Deus nos dá cada dia mais, se a gente buscar, né? A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é força para os nossos órgãos, para o nosso corpo, para os nossos ossos. A palavra de Deus sara, cura, abençoa. Jesus, o pão da vida, o alimento que desceu do céu. Oh, que coisa maravilhosa, né? Então, nós vamos orar a respeito disso. Jesus, o pão da vida. Pastor Alain, meu irmão, Pastor Alain, você pode fazer essa oração, pastor? De agradecimento a Deus por ser esse pão que nos alimenta, o pão nosso de cada dia, o pão que nos fortalece, o pão que nos dá sabedoria, o pão que nos dá força. Ei, Pastor Alain, acho que não, né? Ele deve estar Vamos, tentando abrir o, é, vamos esperar mais um o pouquinho, né? áudio. Às vezes. Deu certo, Evandro? Agora deu certo, pastor. Bom dia. Bom dia, como é que tá? Tudo bom, graças a Deus. Então, para orar, para agradecer Jesus, o pão da vida? O pão da vida, é isso, pastor. Isso. Tá, tá bom. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado do nosso coração, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Criador, maravilhoso, soberano, aquele que controla todas as coisas com amor. Senhor, como é bom dizer isso para o Senhor a cada vez que eu converso contigo. Eu tenho aprendido isso pessoalmente, de exaltar o teu nome e não esquecer o meu lugar de insignificância e, ao mesmo tempo, objeto do teu amor, que é tão altíssimo e grande, e que olha para mim, para os meus irmãos, para essa reunião de oração, com muito amor, e desce para o nosso meio. Além do Espírito Santo já habitar em nós e ensinar a orar o que o Senhor quer. Senhor, aquela canção maravilhosa que os meus irmãos lembrarão comigo agora, que o Nelson Ned canta, tão bonita. Jesus, pão da vida, luz do mundo. Ó Senhor, o Senhor como pão que nós experimentamos todos os dias. Comemos da tua pessoa, como o Senhor nos ensinou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como eu agradeço, como eu me alegro em saber que hoje, como o Evandro já disse, esse dia maravilhoso que o Senhor criou é chamado Sexta-feira Santa. A data não pode bater, claro, mas não tem problema. Nós nos lembramos que o Senhor disse naquela mesa que devemos comer deste pão, que foi a carne de Jesus rasgada. Obrigado, Senhor, porque não é canibalismo, não é algo estranho, mas é algo que o Senhor criou. E eu te agradeço, Senhor, do fundo do meu coração, porque entendemos o que é comer deste pão, o pão da vida, o pão que dá a vida, além do maná, que foi um exemplo no deserto. Obrigado, Senhor. Como te agradecemos, todos nós, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos, te honramos, te amamos. Ó Senhor Deus, nos curvamos a ti. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo pão da vida que é Jesus. É em nome dele mesmo que eu oro muito agradecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. É isso, né? Estava aqui meditando mais, né? E vendo que Jesus disse uma outra coisa. Ele diz assim, é, João, né? Diz assim que João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vai lá em Hebreus, lá na época de Moisés, quando Deus lança as 10 pragas no Egito, e a última é a morte dos primogênitos. E aí um cordeirinho tinha que ser sacrificado e o sangue dele ser aspergido, ser passado nos umbrais das portas, né? E aí aquelas famílias eram protegidas da morte dos seus primogênitos. E depois, isso já era um prenúncio do que era Jesus, né? Um prenúncio desse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz. Então João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, só Ele, somente Ele pode tirar, pode perdoar pecados, somente Ele pode nos lavar, somente o sangue dele pode nos purificar. Que coisa maravilhosa, né? E na ceia nós temos o sangue, o vinho, né? O suco de uva que representa o sangue derramado na cruz. E é uma lembrança maravilhosa. E hoje nós vemos isso acontecer em nossas vidas, porque o sangue dele foi derramado sobre nós e nós estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Agora eu quero uma voz feminina. Ana Paula Moreira Alcântara. Você pode orar agora, Ana Paula? Posso Orar sim. por esse cordeiro maravilhoso, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar com você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Pai querido, porque o Senhor preparou um plano perfeito para nós. O Senhor preparou o Cordeiro perfeito, imaculado, santo, justo, e, e esse Cordeiro nos purifica de todo pecado, nos lava de todo mal. E se não fosse Jesus Cristo, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Se não fosse esse sacrifício, se não fosse Jesus se entregando naquela cruz do Calvário, como cordeiro mudo que foi e morreu por nós, se entregou por nós e nos deu acesso ao Pai, rasgou o véu do santuário que fazia separação e nos deu livre acesso ao Pai. E nós podemos orar, nós podemos nos achegar diante do Santo dos Santos, diante do Santíssimo, e pedir e clamar, pedir perdão pelos nossos pecados, que são muitos, e, e estarmos constantemente sendo lavados. Foi um sacrifício único, puro, verdadeiro, para sempre. Mas isso não impede que a gente chegue até o Senhor, Pai, e diga que nós ainda continuamos errando, continuamos errando através da nossa humanidade, mas através do Espírito Santo que habita em nós, nós nos endireitamos dia após dia. E nós temos esse modelo do varão perfeito que é Jesus, que é o próprio Cordeiro. E nós queremos alcançar, Senhor, a estatura de Cristo. Nós queremos deixar todo dia morrer o velho homem, morrer algo. E como eu orei esses dias para trás, que o Senhor
lance luz na nossa alma, que o Espírito Santo lance na nossa mente, no nosso coração e nos convença do erro, do pecado, do juízo, da justiça, e que a gente venha superar todos os dias, Senhor, aquilo que precisa ser superado, aquilo que precisa ser entregado ao Senhor, Pai, para que nós possamos crescer dia após dia, papai. A gente possa olhar para esse sacrifício, Senhor. Foi um alto preço que o Senhor pagou ali. Foi muita dor, foi muita angústia. E nós não podemos esquecer desse alto preço para nos dar de graça a salvação, para nos dar o acesso ao Pai, para perdoar, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas. Ô Jesus, se não fosse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o que seria de nós? Estaríamos perdidos em nós mesmos, perdidos na nossa mente, no nosso ego que é vaidoso, que é arrogante, que é soberbo. Mas quando a gente olha para essa cruz, para esse cordeiro que tira o pecado do mundo, a gente consegue, papai, caminhar e vencer o velho homem. Que alegria, Senhor, é poder olhar para o Senhor e saber que nós temos esperança, que nós temos motivação para não pecar mais, para abandonar, Senhor, aquilo que nos puxa para trás. Então, nessa manhã, Senhor, obrigado, obrigado, porque através do sangue do Senhor, através do seu sacrifício, nós podemos ser exemplo, nós podemos olhar para nós e não enxergar mais o velho, mas enxergar uma nova possibilidade, um novo romper dos pecados, um novo romper de vencer o velho, de vencer aquilo que já não cabe mais numa vida com Cristo. Senhor, nós podemos sim vencer. O Senhor nos fortalece, o Espírito nos fortalece. Não deixe que a gente venha banalizar a graça, que a gente venha acreditar numa hipergraça que tampa tudo, que supera tudo. Não, nós temos a nossa parte, como o apóstolo Paulo nos ensina, desenvolver a salvação, desenvolver, tomar uma postura de crente, uma postura de quem precisa do Senhor e precisa se posicionar como cristão e não ficar justificando sempre e errando sempre as mesmas coisas. Pai, eu falo isso a partir de mim. Tem misericórdia, sim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja na face da terra e nos ensina a ter posição, ter palavra, sim, sim, não, não, a não titubear, a não negociar os princípios e a tua palavra, Senhor. A gente julga o outro, mas quando é para nós mesmos, a gente quer passar pano, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Que a gente não venha passar pano em primeiro lugar para nós, como eu sempre aprendo, Senhor, com Sirlei, ai de mim se não me posicionar, ai de mim se não tomar posição, ai de mim se não for exemplo, ai de mim se tiver mentira na minha boca, ai de mim, Senhor, se querer enganar o Senhor, porque os homens a gente engana, mas o Senhor jamais. Então, Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, continue, Senhor, Espírito Santo, que é o Consolador, continue nos confrontando no fundo da nossa alma, no fundo do coração, Deus. Não deixe que a gente seja crente hipócrita, aquele crente chuchu que não tem gosto, não tem sabor, aquele sal que não presta, que não salga, aquela pessoa que não faz diferença onde que ela está, aquela pessoa que mente dentro da igreja, aquela pessoa que
que a gente olha e não vê o Senhor, Pai. Estou falando a partir de mim. Tem misericórdia mesmo, Deus. Tem misericórdia, Pai. Me ajuda a me posicionar mais. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Ana Paula. Obrigado, glória a Deus. Nós estamos fazendo um trabalho com as crianças, né? E o título é Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Ele preferiu morrer por nós do que viver sem a gente, né? Olha que coisa maravilhosa, que amor é esse que não existe em lugar nenhum. Jesus está vivo. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher falando, né, que não acreditava e tal. Aí ela falou assim: se Jesus existiu mesmo, por que que o túmulo dele está vazio? O túmulo de não sei quem tá, ele tá os ossos dele lá. Aí o cara respondeu: por isso mesmo, ele está vivo, por isso que os ossos dele não estão lá. Então as pessoas são tão, né, não entendem. Só o Espírito Santo para entender isso, né? Então ele está vivo, ele está vivo. Todos esses outros líderes religiosos aí que criaram suas religiões, suas seitas, estão todos mortos, enterrados. Jesus está vivo. Ele está vivo. Que maravilha, né? Que maravilha. E Jesus foi à cruz por nós. Ele derramou o sangue dele por nós. E nós também temos uma cruz. Jesus disse lá em Marcos 8,34: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A gente tem que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Agora de manhã eu estava vendo um vídeo sobre a igreja na Nigéria. Vocês viram isso? No domingo de Ramos, a igreja foi atacada e até agora já são mais de 50 cristãos mortos por aqueles grupos jihadistas, como é que é? De alguma coisa, né? Nós vemos esses irmãos tomando as cruzes, seguindo Jesus e pagando um preço por isso. Lá na Nigéria não é fácil, não, gente. Lá é complicado. E nós aqui, a igreja brasileira aqui, brincando de ser crente, inventando coisas, inventando bobagens para tentar prender o povo dentro das suas igrejas por causa de dinheiro. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, porque o negócio está cada vez pior. Eu vi um dia desse um cara aí que se diz, eu acho que ele se diz apóstolo, alguma coisa assim, ele falando heresias atrás de heresias, falou que a salvação, se não tiver sacrifício, que você não é salvo. Isso ele pregando dentro de uma igreja que se diz cristã, negando Jesus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes essa cruz para nós ela vai ser pesada. Às vezes a cruz é mais leve, mas nós não podemos desistir de buscar o Senhor, não podemos desistir de carregar essa cruz. Não podemos desistir porque Jesus pagou um alto preço por nós. O que nós fazemos aqui é fichinha perto do que Jesus sofreu. Nós temos que ir e fazer a obra do Senhor, pregar, iluminar esse mundo de trevas, salgar esse mundo sem sabor. É Jesus, só Jesus, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vai chegar até Deus, ninguém chega até Deus se não for através de Jesus, daquele sangue derramado na cruz. E que a gente tenha isso muito claro em nossas vidas para que a gente possa transmitir a outros. Amém, irmãos? Genivaldo, meu irmão, vamos orar com você? Vamos orar para que Deus nos dê cada vez mais força,
Que Deus nos dê cada vez mais discernimento, sabedoria na palavra, para que possamos testemunhar do Senhor aqui nessa terra. Amém, meu irmão? Você pode fazer essa oração? Genivaldo? Vamos lá, Genivaldo. Você apareceu e sumiu aqui. Aí, Aí. Senhor nosso Deus, diante de Ti, Pai, quero agradecer, Pai, pelo Espírito Santo que habita em mim, que me leva até Jesus. E pela minha alma, Senhor, que ela venha a ter o sincronismo com o Espírito, Pai, para dar à minha carne, ao meu corpo, Senhor, o que eu preciso para sobreviver diante das maravilhas do Senhor, ó Deus. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles, Pai, que estão sendo massacrados, Pai, estão sendo judiados, Senhor, que estão sendo mortos, estão sendo tirados seus filhos, ó Deus, matam também os filhos, ó Deus, por causa de um Deus que não existe, mas por causa de um Deus que é vivo, mas que para eles não existe. Senhor, tenha misericórdia, porque o nosso Deus, ele é vivo, e ele é a nossa proteção, ele é a nossa vida, e ele nos dá, Senhor, tudo o que o Senhor nos dá, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, Pai, esteja com esse pessoal lá, Senhor Deus, abençoando eles, dando descanso e paz, Senhor Deus, para aqueles que ficaram e sofrem, Pai, por esses ataques. Que esse pessoal, Senhor, venha conhecer Jesus, Pai, que estão atacando essas pessoas, que estão destruindo famílias, lares, só porque são cristãos. Senhor Deus, a melhor coisa do mundo é ser um cristão verdadeiro, é ser um cristão que acredita. Felizes são aqueles que creem, que ouvem a palavra, porque o Senhor é o Deus, é o Pai Criador, Pai. E eu te peço que o Senhor abençoe a cada um e a cada um de nós que estamos aqui presentes nesse momento de oração. É minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, meu Amém, irmão. Genivaldo. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Bonde, meu querido irmão. Tudo na paz. Ei, Bonde. Sim, Evandro, graças a Deus. Amém. Tem uma outra passagem aqui que fala a respeito da vinda de Jesus, da lembrança de não nos- quando anunciamos a morte do Senhor, que é 1 Coríntios 11:26, que diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Quando a gente participa da ceia do Senhor, né, domingo participaremos, a gente lembra desse momento maravilhoso que Jesus fez a última refeição com seus discípulos, antes do seu sacrifício, da sua morte naquela cruz. E nós devemos anunciar, porque Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele já anunciou isso, e o que está acontecendo no mundo, nós já estamos vendo que já as coisas estão movimentando para isso. Igrejas sendo perseguidas, até que no Brasil está sendo proibido, tem lugares, tem cidades que está sendo proibida pregar a palavra de Deus na rua. Vocês já viram isso? Universidades, os jovens se levantando, pregando o evangelho, e a direção das universidades proibindo que eles façam isso. Dizem que falar do amor de Deus, dizem que isso é discurso de ódio. Tem um pastor aí, ele é um pastor presbiteriano, não me lembro o nome dele agora, mas ele estava pregando a respeito da salvação que Jesus transforma, que Jesus liberta, alguma coisa assim que ele estava pregando. Ele foi, a Polícia Federal o chamou, porque disse que ele estava
falando, estava praticando discurso de ódio. Gente, olha o que está acontecendo. Será que a gente ainda vai ficar nessa sonolência? Será que nós ainda vamos ficar nesse marasmo? A gente só vence essa guerra de joelhos, clamando ao Senhor, orando, lendo a palavra, nos enchendo com o Espírito Santo de Deus, comendo o pão da vida. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Vamos orar com você, Bonde, para que a gente cada vez mais coma desse pão e beba deste cálice, para que a gente possa anunciar Jesus Cristo a todo este mundo, aonde quer que o Senhor nos plantar, que a gente seja luz, seja sal, façamos diferença. Vamos orar com você, meu irmão, em nome de Amém, Jesus. pastor Evandro. Senhor nosso Deus, primeiramente te bendizemos, te adoramos, santificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o nosso dono, o nosso tudo. O Senhor é o presente, porque o teu Espírito Santo é presente em nós. E o Senhor nos ensina, Pai, como devemos te buscar, como devemos, ó Deus, nos posicionar. E o Senhor nos dá força, nos dá condições, nos dá direcionamento, sabedoria. Tudo é o Senhor, tudo é para o Senhor. E, ó Deus, o Senhor nos deixou algo maravilhoso, que é essa ceia, esse símbolo tão profundo de que a tua presença está ali, ó Deus. E o Senhor nos dá essa oportunidade de participarmos do corpo e do teu corpo e do teu sangue. Senhor, que coisa maravilhosa é nós nos enchermos da tua presença dia a dia, porque o Senhor está aqui conosco. E nesta comemoração, ó Deus, nesse período, pode não ser a data, né, como já foi orado, mas é o sentido disso, é a disposição disso, é o nosso entendimento sobre isso, o nosso discernimento de que o Senhor nos deixou isso, nos deixou essa mesa preparada. Senhor, que cada um de nós aqui, ó Deus, possa realmente se alegrar em participar desta mesa, comendo o pão, bebendo o vinho, tendo, ó Deus, essa comunhão com o Senhor. E que além disso, ó Deus, cada um de nós, fortalecidos no Senhor, tenha, ó Deus, vontade profunda, disposição de corpo, alma e espírito, de ser sal da terra e luz do mundo, de levar a tua palavra, de viver a palavra, aprender da tua palavra dia a dia, meditando, ouvindo, lendo, mas sendo, ó Deus, pequenos cristos, desenvolvendo, ó Deus, a nossa salvação, sendo úteis, ó Deus, na tua causa, trabalhando com o Senhor, fazendo essa obra maravilhosa, essa obra bendita, que é participar, ó Deus, da família de Deus, da tua família. Então, ajuda-nos nisso. Dá-nos, ó Deus, uma mente aberta para aprender do Senhor dia a dia. E dá-nos discernimento das coisas, das situações, para que nos posicionemos sempre, ó Deus, como cristãos verdadeiros, aqueles que levam a tua palavra e vivem a tua palavra. E muito obrigado por participarmos da mesa, por participarmos dessa comunhão com o Senhor, nesse abrir, ó Deus, de relacionamento com o Senhor através da ceia. Isso o Senhor nos deixou e nós te agradecemos,
porque somos participantes, como filhos amados, dessa tua comunhão com o Pai. Muito obrigado. Te bendizemos, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nos dispomos a fazer a tua obra com o Senhor e a termos comunhão com o Senhor, vivermos, ó Deus, neste mundo, mas sempre olhando aquilo que o Senhor tem como plano para a nossa vida, que é servir ao Senhor, bendizer o Senhor e ser útil na tua obra, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor já nos resgatou e o Senhor é o nosso Deus. Oramos agradecidos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. E para encerrar, gente, João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a ressurreição que traz essa esperança a nós. Ele é a semente que morreu para depois nascer e dar muitos e muitos frutos. Oh, bênção, né? E num momento de aflição que o mundo passa, porque o mundo está aflito, o mundo está gemendo, o mundo está dolorido, onde ficamos presos em nossas próprias casas, queremos alegrar o nosso coração com Jesus. Porque muitas vezes, como a gente vê aqui na Nigéria, que o povo está sofrendo, o povo sai para cultuar a Deus e é morto. As igrejas são queimadas, são destruídas. E eles estão acuados, eles estão machucados, mas eles não perdem a fé, continuam clamando, orando. Então nós olhamos para Jesus e vemos que ele está vivo, ele venceu a morte, ele ressuscitou como ele tinha prometido, ele está vivo, vivo, Jesus está vivo. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. João 11:25. Jesus vai cumprir essa promessa também. Ele voltará em breve, e o mundo verá. Todo mundo verá. Toda boca confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia, abençoe esse restante de semana. Amanhã tem mais, domingo tem mais, e domingo à noite nos encontramos lá na igreja para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.